Olá, pessoal! Se vocês estão me assistindo, significa que vocês estão levando a sério a oportunidade que vocês estão tendo de continuar os estudos, mesmo de forma remota. A gente sabe que nem todos estão tendo condições, tem a questão da internet, dos equipamentos, mas se você está me assistindo, parabéns! Você está aproveitando essa oportunidade e a gente vai vencer essa luta contra o vírus juntos. E dando continuidade à semana passada, onde falamos sobre a América Latina. Nessa aula, a gente vai entender um pouco sobre a população que estava no continente americano antes da chegada de Colombo, ou seja, as civilizações pré-colombianas. Então, o que são os povos pré-colombianos? Eles são aqueles que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Esse termo é usado para se referir aos povos nativos da América Latina e da América anglo-saxônica. Tá? Entre as culturas pré-colombianas, a gente pode destacar os incas, astecas, maias e as outras diversas tribos indígenas, principalmente as encontradas aqui no Brasil, como a Tupi-Guarani, certo? As civilizações pré-colombianas mais estudadas são os incas, os astecas e os maias. Estes três povos, eles eram sedentários e viviam em cidades onde havia templos, palácios, mercados e casas. Embora eles fossem muito diferentes entre si, podemos destacar algumas características comuns na sociedade pré-colombiana. Então, assim, a sociedade pré-colombiana, ela era extremamente hierarquizada, com o imperador no topo da hierarquia, seguido pelos sacerdotes, chefes militares, guerreiros e camponeses que cultivavam a terra. A agricultura era a base da sua economia. Eles plantavam milho, batata, abóbora, entre outros. Praticavam o artesanato, especialmente a cerâmica, mas também faziam peças de metais. Igualmente, davam importância à vestimenta, na qual existia uma distinção muito clara entre as roupas dos nobres e das pessoas comuns. Por fim, outra característica da sociedade pré-colombiana é o politeísmo. Vários deuses ligados ao ciclo da vida eram cultuados em cerimônias, que incluíam procissões e sacrifícios de humanos e animais. Eu destaquei para vocês que havia muitas semelhanças entre os povos pré-colombianos, porém, havia também muitas particularidades. Por exemplo, os maias. Eles se estabeleceram onde atualmente é o sul do México, Guatemala, Belize e Honduras. Eles cultivavam algodão, milho, tabaco e desenvolveram um sofisticado sistema numérico. No entanto, o que mais nos chama atenção nos maias é sua impressionante arquitetura. Até hoje sobrevivem pirâmides onde se ofereciam sacrifícios humanos e de animais. Essas construções eram ricamente decoradas com estátuas de animais e símbolos diversos. Como eles eram excelentes astrônomos, eles criaram calendários onde podiam conhecer as datas dos eclipses e estações do ano. Tudo isso era fundamental para a realização das atividades agrícolas e dos rituais aos seus deuses. Os astecas, eles viviam originalmente no norte do atual México, então era mais próximo dos Estados Unidos. Eles imigraram para o centro desse território e foram submetendo vários povos, e em 1325 se estabeleceram no meio do Planalto mexicano, onde construíram sua capital, Tenochtitlán, no centro de um lago. Essa cidade se tornou o centro do grande império e impressionou os espanhóis com suas largas e limpas ruas. O povo asteca se organizava como um verdadeiro império e cobrava tributo dos povos subjugados. Cultivavam amendoim, milho, tomate, cacau para fazer chocolate, feijão, abóbora, pimenta, melão, abacate e comercializavam artesanato com as populações vizinhas. Os astecas também aproveitavam as guerras para capturar bravos guerreiros e assim oferecê-los aos deuses em rituais religiosos. Já os incas, eles viveram na região onde estão os atuais Peru, Equador, parte do Chile e da Argentina. Os incas submeteram vários povos e estabeleceram uma rede de impostos e contribuições de trabalho que atingia todo o império.
registravam a cobrança de tributos e acontecimentos num sistema denominado quipo. Este consistia em uma série de fios coloridos, onde eram feitos nós de 1 até 9. Eles plantavam milho, batata, coca e domesticaram animais como a ilhama e de qual obtinha lã, leite e carne, além de ajudar na carga de mercadorias. Assim como os demais povos pré-colombianos, os incas eram politeístas e honravam a natureza. Para isso, realizavam cerimônias grandiosas e a cada mudança de estação, que incluíam procissões, músicas, sacrifícios de animais e humanos. Enfim, a base da economia dos povos pré-colombianos era a agricultura. Para isso, no caso dos Incas, eles desenvolveram um sofisticado sistema de irrigação e de cultivo por andares. Os astecas, por sua vez, aprenderam a aterrar e fazer locais de plantio em pleno lago. Esses locais recebiam o nome de chinampas. Tanto os Incas como os astecas, eles também cobravam impostos dos povos que haviam conquistados. Igualmente, as famílias deveriam mandar os filhos ou as filhas para servir ao imperador. Em contrapartida, os camponeses tinham direito a um terreno, de acordo com o tamanho de sua família. Na época de fome ou peste, podiam servir-se das reservas de grãos fornecidas pelo imperador. Por isso, essas sociedades não conheceram a fome ou a miséria. Então, na semana passada, eu pedi para vocês fazerem como atividade um quadro, né, destacando as características, semelhanças de diferenças entre a América anglo-saxônica e a América Latina. Essa semana, vocês vão fazer algo parecido, tá? Vocês vão pesquisar aí em vários sites, tanto no vídeo que eu passei para vocês, em relação aos povos pré-colombianos, quais as características se destacam? Os maias, os astecas e os incas. Bons estudos para vocês!